E saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos à igreja, iremos orar. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer. Nós estamos aqui nesta noite, nessa escola dominical, pedindo que o Espírito Santo de Deus seja sempre neste culto, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Veja, vamos sentar. Meus amados irmãos, o primeiro hino desta lição da escola dominical é o hino de número 27. Eu não tenho conhecimento com ele. Se eu não souber dele, nós iremos para outro. Amor, irmão, sim, para mim, amor. Eu coloquei o 350 para na guerra tempo também, né? 350. Esse 350. Texto lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas a luz, mandando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens lido que Cristo não se queixou, no leito em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou, para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morreu na cruz por mim. Tens ouvido que Cristo salvou por mim, na cruz o malfeitor, e sofrendo na cruz e rogou de mim, ó lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morreu na cruz por mim. Tens lido que Cristo exclamou na cruz, és consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti. Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morreu na cruz por mim. Glória a Jesus. O outro hino sugerido da escola dominical é o hino de número 141. 141 da cristã. Glória a Jesus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferir sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador,
tu me compraste sobre a cruz, redentor do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meu passo, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redentor do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redentor do meu Jesus. Seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz, lá te como velho eu, lá Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redentor do meu Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? O outro hino, irmão, sugerido é o hino número 581. Se um dos irmãos tiver mais conhecimento deste hino, vamos renovar. 581. Aqui não está marcado. Alguns irmãos sabem? Castelo Forte. Castelo Forte. Deus vai levar a Deus com ele. 581. Glórias a Deus. Castelo forte é nosso Deus, ampare e fortaleza. Com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais, e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, porque venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor
já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bem poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Amado Jesus. Aleluia. Amados, graças a Deus, esteja já para o Senhor Jesus, nós, igreja do Senhor Jesus, nós fazemos a leitura dominical. Estamos estudando a lição 11, série amanhã estudaremos aqui hoje, que são dois que têm por título Deus Pai. Muito bem, o Deus Pai, né? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, creio que todo tem a escola dominical, mas está baseado no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27, e João, capítulo 14, versículo 6 a 11. Eu vou ler o textual que nos diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 7, versículo 27, parte C. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai, por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos para a leitura de que graça. Eu vou ler o primeiro verso e de prossegue, nós faremos a escola dominical em nome do Senhor Jesus. Naquele tempo, respondeu Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, instruído, as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprova. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a quem o Filho a quiser revelar. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o entendeis vistos. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me entende, conhecendo Filipe, que me vem ao Pai, e como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu sou do Pai, e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11, nós iremos ler, ele diz: crê em mim que estou no Pai, e o Pai me crê em mim, ao morrendo por causa das mesmas obras. Amém. Queremos orar, pedir a Deus que continue ajudando e abençoando a sua igreja, em nome de Jesus.
Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, diante desta palavra da escola dominical, que o Espírito Santo tem concedido à tua igreja nesta noite. Pedimos que o Senhor Jesus abra nossa mente, Senhor, de uma maneira gloriosa, Senhor, que possamos nós entender e compreender a tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, podem sentar. Graças a Deus, né, vamos nós estar aqui mais um sábado, nesta escola dominical, para estudarmos esta escola abençoada por Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Também estamos gratos a Deus, então está conosco, nosso irmão Alex, né, e a sua esposa. Deus continue abençoando, a igreja está feliz, diga amém. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, estão conosco. E ouvimos que vamos aprender uns com os outros. Eu sempre digo aqui em Betel que nós aprendemos um com os outros. É um ensinando a outro. Não é, irmãos? É como orar. Nós não podemos levar a café só. É eu orando por você e você orando por mim. E assim dá tudo certo. Sabia, irmão? Dá tudo certo. Se for orando por mim, orando por vocês, eu tenho fé em Deus que assim dá tudo certo em nome do Senhor Jesus. Então vamos prosseguindo dentro da escola dominical, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, pedindo a Deus que Ele continue falando aos corações, em nome do Senhor Jesus. A introdução desta lição, irmãos, ela já vai recapitulando, né, bastante em nome do Senhor Jesus, mostrando, né, a doutrina da Trindade. Ele fala sobre a Trindade, está falando de três. Um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, consubstância e distintas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que são três mil. Quando eu sempre estudo essa lição, eu sempre tenho os irmãos que está falando de três, que simboliza um, por causa da obediência deles são tão grande, que se torna um. Se um dissesse assim, façamos isso, ele diz assim, façamos. Nenhum desconcorda com isso. O Espírito Santo, o Pai, não. Nenhum. O que um disser está tudo dito, né, irmãos? Que coisa boa seria se nós todos tivéssemos o mesmo sentimento de obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Um sentimento só e um só amor para com Deus, não era? Isso era muito importante em nome de Jesus. Então, bem, dentre essas três pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus. O Pai, aquele de que procede o Filho. E o Espírito, ele é a fonte eterna da divindade, criado, redentor e revelado por meio da fé. Somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Aleluia! Isso é interessante, né, irmãos? Por isso que é tão claro que quando Jesus ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, eu acho linda aquela passagem, e quando ele apareceu a Maria Madalena e aos discípulos, que manda ir e anunciar, ele dá uma palavra dizendo lá na frente, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Já pensou isso, irmão? É como o Pai acreditar, crer que tem um filho que é tão obediente que o que ele disser, ele faça, porque a mesma coisa que está fazendo a pessoa faz. Por isso, irmãos, que eu acho interessante na obra de Cristo Jesus, quando nós luta para obedecer. Quando você luta para obedecer, irmãos, alguém confia em você. E quando confia em você, diz assim, irmão fulano, vá e faça isso.
você vai, irmão, sem nenhuma preocupação, porque você está com ordem de alguém que lhe confiou a fazer, e você capricha para fazer direitinho, porque assim vai dar tudo certo. Então Jesus recebeu o poder dado pelo Pai. O Pai disse: olha, o poder que estava em mim está em você agora, e somos um, e agora você pode dizer que agora o seu poder é dado no céu e na terra, e tudo você pode fazer. Por isso que um crente em Jesus Cristo, irmão, ele hoje para chegar no Pai, diante do Pai, ele só vai se for pelo Filho. Ah, eu vou lá no Tadeus e eu vou sem obedecer a Jesus. Não vai não? Não é, irmão? Não vai não? O Filho vem trazendo o espelho, o caminho e a base central para chegar ao Pai. Mas vamos prosseguir, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, em nome de Jesus, pedindo a Deus que Ele continue falando nossos corações, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos ouvir o nosso irmão José, passar aqui nesse ponto 1, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Santos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amado Jesus. Nessa noite, sábado, é tópico 2. A identidade de Deus, o Pai. Olha aqui no primeiro tópico da lição. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus tributos e pelos seus atos. Orton, 1997 a 159. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus, por excelência, identificado 6 vezes, como o título de Deus Pai. João, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, Gálatas 1 e 1 a 3, Efésios 6 e 23, 1 de Pedro 1 e 2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador, sustentador do universo. Isaías 63, versículo 16, Mateus, capítulo 6, versículo 9, Efésios, capítulo 4, versículo 6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai. Ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6 e 9, está escrito. Reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Amém, meus irmãos? Aqui, Deus reforça, aqui o Pai Nosso, quando Ele ensinou aos discípulos. Voltando aqui na leitura bíblica em classe, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 25, que diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém, meus irmãos? Por isso que nós estamos aqui para conhecer que Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, os três, são um.
Glórias a Deus. João 14. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, aqui eu li o tópico primeiro, a identidade de Deus, o Pai. Primeiro, o Pai é o único Deus que é verdadeiro. E Pentateuco declara: ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Que se encontra no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deus no Antigo Testamento é um só. Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos, pelos seus atos. Tom, 1997, página 159, no Novo Testamento. Apresenta o Pai como Deus, por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. João 6:27, 1 Coríntios 15:24, Gálatas 1:13. Meus irmãos, Efésios 6, Paulo escreveu, e Efésios 6, versículo 23, 1 de Pedro 1 e 2. Além dessas consciências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador, sustentador do universo. Isaías 63, versículo 16, Mateus 6:9 e Efésios 4:6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Deixei no ponto 1 e o tópico 2. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um. Senhor. Escola maravilhosa para nós meditar e aprender com Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, graças a Deus, né, que vamos estudar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ouvir a João Maria, ponto 2, os irmãos deixam aqui, e assim nós vamos orar o Senhor. Boa, amado. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória, amém. Graças a Deus, nós estamos estudando uma lição maravilhosa, né? Sim. Esse trimestre, bem muito importante, sobre a Santíssima Trindade, né? Glórias a Deus. E hoje estudaremos essa lição tão importante, o Deus Pai, né? Que é o nosso Pai verdadeiro. O irmão deixou aqui diz: o Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Está em Deuteronômio 33:27. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, também Deus também ao Filho tem a vida em si mesmo. Está em João, capítulo 5, versículo 26. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmos 90, verso 2. Malaquias 3 e 6, Tiago 1 e 17. Ele é o Criador do céu e da terra, e de tudo que neles existe. Isaías 45, 18, Atos 17, 24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João 20, versículo 31. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Que é Jó 33 e 4. O Pai é a primeira pessoa divina,
da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de que o Filho é gerado e de que o Espírito procede. João 15, 26, Hebreus 1, de 1 a 3. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Está a referência da Bíblia. Se a gente, cada um que tivesse a oportunidade de fosse ler, o tempo não daria, né? Não daria para ler a lição toda. Que é muito importante, mas esses textos eu gosto de ler em casa para a gente meditar, né? Porque se fosse ler aqui não ia dar tempo todos. Mas é sobre o assunto da lição, né? Como é o Deus Pai, que nós sabemos, que eu achava importante aqui, no finalzinho da introdução, que meu esposo leu, diz assim: por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então, através da fé, que é por meio da fé, através da fé, que somos convidados a conhecer mais a Deus, né? Conhecer mais esse Deus verdadeiro, né? E diz, e nos relacionar com o Pai Celestial. Então, nós devemos, através da fé, pedir a Deus que Ele cada dia aumente a nossa fé, porque o próprio discípulo de Jesus, eles andavam com Deus, mas mesmo eles andando com Deus, vendo os milagres que Jesus fazia, mas ele chegou um momento em que ele dizia: Senhor, aumenta a nossa fé, que nós, como ser humano na terra, que estamos servindo a Deus, que possamos a cada dia pedir a Deus que Ele venha aumentar a nossa fé, para que através da nossa fé aumentada, nós venhamos a conhecer mais a Deus e ter mais relacionamento com o Deus celestial, né? Com o Deus eterno, com o Deus verdadeiro, porque vamos ler o primeiro aqui diz, a identidade de Deus, o Pai é o único Deus verdadeiro. Se existe um único Deus verdadeiro, também existe na face da terra um Deus falso, um Deus que não é o Deus verdadeiro, né? Mas o Deus verdadeiro é o que nós seguimos como crente em Jesus Cristo, que adoramos a Ele, que professamos fé nele, cremos nele, que Ele é o Deus verdadeiro, que assim nós possamos a cada dia continuar crendo nesse Deus verdadeiro, que Ele é o nosso Pai eterno, nosso Pai verdadeiro, que faz coisas grandes na nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né, que enviou seu Filho Jesus para morrer além da morte de cruz, derramou a sua última gota de sangue por cada um de nós. Então, que nós possamos reconhecer esse amor de Deus por nossas vidas e a cada dia ser grato a Deus pelo amor dele sobre nossas vidas, né? Que assim o Senhor nos abençoe. Aleluia. Meus amados, graças a Deus, né, irmãos, por tudo que Deus tem concedido em nome do Senhor Jesus. Uma lição muito boa, né, que nós vamos estudando e nós vamos meditando, e também, e lendo, nós ia aprendendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a união desses três personagens importantes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós observamos, irmãos, que também traz também para nós também, assim, nós orar para que Deus possa nos ajudar, que Deus possa ajudar, que a Igreja de Cristo ela possa também viver em um só sentimento. Eu sei que é difícil, porque a nossa natureza é muito diferente da natureza de Jesus Cristo, não é, irmãos? Mas também eu me alegro também porque Jesus conhece nós. Jesus disse: eu conheço as tuas limitações, eu conheço que tu és fraco, eu conheço que tu és frágil. Então Deus conhece, mas nós estudando essa lição, dá para nós, ao término desta lição, nós em casa oramos e dizer: Senhor, nos ajude que nós possamos andar de forma que agrade o Teu Espírito Santo. E se eu orar dessa forma, e se você também orar, e se nós orar e o Espírito Santo ajudar, que eu possa ir andando de forma à vontade do Espírito Santo. Se você orar e você também for andando de forma ao Espírito Santo, que coisa boa de estar em igreja, uma igreja já caminhando por uma direção também pelo Espírito Santo. Aleluia! Aqui no pontinho 3, vou já passar aqui para o nosso irmão descer aqui, nosso irmão Alex, no segundo ponto desta lição. Mas vai ter aqui o 3 do 1 ainda, que nos fala ainda: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Já viu comigo coisa tremenda? O Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Não é? Isso é importante. O Pai agindo usando o Filho.
na terra, não é? Aí vem a paternidade, é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. É interessante. Jesus, ele com seu poder, com sua autoridade, mas você vê que ele nem precisaria assim orar tanto. Eu fico pensando, mas ele trouxe um exemplo. Jesus subiu ao monte, Jesus ia orar, e ia falar com quem? Com o Pai. Não é mesmo ele sendo Cristo, mas unido com o Pai, ele ainda falava com o Pai. E assim ele agia com o poder e autoridade que o seu Pai tinha repassado para ele. Porque ele mesmo disse naquela palavra de vocês: é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se ele disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra, ele estava dizendo que alguém deu a ele. E quem foi esse alguém? Deus Pai. Deus aquele que não foi gerado. Deus foi criado, não é? Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas Deus não. Deus já foi criado, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas prossegue aqui, eu quero encerrar ainda mostrando, dizendo claramente. Por isso, irmãos, que hoje é bom nós entender isto, por esta escola dominical. Olha, tem gente que diz, mas e Deus ainda usa alguns irmãos na terra? Usa, irmão. Através de quem? Do Cristo em nós e do Espírito Santo em nós. Você ora e o Espírito Santo faz. Aleluia. Você clama, não é que ele responde para você, não é? Você diz, ora, no nome de Jesus, aí acontece um milagre, porque Jesus assinou com poder, confiando em você, ele agindo, e ainda hoje ele faz isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela palestra. Isso é muito bom, mas ela vai falar profundamente no nosso coração. Isso não implica inferioridade, porque por mais que ele recebeu o seu poder diante do Senhor, mas nenhum disputa, irmão, não é? Aqui não tem um assim, ó, eu sou mais superior, não é? Você sabe que não acontece isso na obra de Deus? Aqui não, espero que não é, irmão? Fulano canta bonito, fulano canta sábio assim, fulano canta a voz fina, a voz grossa, fulano prega mais, não interessa. O que interessa é que todos estão fazendo para Jesus Cristo e que todos estão buscando o reino de Deus e que todos estão indo para o mesmo canto, se for fiel a Deus. Olha isso, irmão, sabendo, eu digo aqui aos irmãos, eu não vejo ninguém aqui maior do que ninguém. Nós vemos aqui tudo igual. Me alegro, vejo o irmãozinho louvando, vejo a irmãzinha louvando, vejo o irmãozinho dando uma palavra, e assim nós vamos aprendendo uns com os outros. Por quê, irmão? É esse povo que, se for fiel, nós vamos chegar no céu tudo igualzinho. Lá é assim. Então, é isso que eu observo. Então, aqui, quando diz assim, ó, não tem inferior. Oh, Deus, eu sou maior, viu, Espírito Santo? Não, nem irmãos, aqui é inferior outra. São tudo com igual, tudo numa meta só. Você observa isso aqui, olha, lição para a igreja do Senhor. Mas a expressão é maneira, como as três pessoas operam separavelmente, né? Cada um conforme sua extensão pessoal. Aí vem aqui, ó, o Pai proclamou as palavras criadora, o Pai. Isso está em Salmo 33:9. E o Filho as executou. Então, todos trabalham. O Pai planejou a redenção, Tiago, no Tito 1 e 2, e o Filho as realizou. Está vendo, irmão? Quando o Filho retornou ao céu, aleluia, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador. Por isso, irmãos, que é importante, quando a gente ora, quando a gente clama, quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver a função do Espírito Santo, irmão. É tremendo na vida de um crente. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo mostra,
Ele age na vida daqueles que dão lugar ao Espírito Santo, irmão. É você dando lugar ao Espírito Santo fazendo para você, realizando para você. Então, nem vai ter fica de fora. Quando Jesus foi, é tão claro que a Bíblia diz, né, que quando ele disse, eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei. Aí alguém pensou assim, e agora? Nós vamos ficar só. Mas Jesus disse, não se preocupe não, que eu enviarei o Consolador. É esse que consola nós, irmão. No meio das lutas, da dificuldade, dos problemas. Você hoje não vê Jesus Cristo, pessoal, mas você sente o Espírito Santo em você. Quando você está aperreado, angustiado, aí você vai orar, você lê uma palavra na Bíblia, aí vem aquele consolo. Aí quando vem aquele consolo, agradeça a Deus, o Espírito Santo consolando você. É Ele lhe orientando, né, pela palavra do Senhor Jesus. Então, aqui fala assim, ó, conforme o Criador de Atanásio. Aí vem aqui, nenhuma das três pessoas é antes ou depois, está vendo, irmão? Da outra. Não tem uma. Eu acho que é isso, irmão. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Não tem nenhum atrás do outro, irmão. É como que todos estão juntos. É uma união tão grande, irmãos, que por isso que lá no livro de Gênesis, quando Jesus Deus fazia a terra, ele diz assim, ó, façamos a terra, ou façamos o mundo. Quando ele diz assim, ele não estava só, ele estava mais à frente, e esse ali é esse que nós estamos estudando. Então, é interessante esta palavra. Depois do outro não tem nenhum maior nem menor do que o outro, mas as três pessoas são conternas e com iguais. Com eterna e com iguais. Nenhum morre mais. Né, irmão? Você todo poder, todo mundo morre, são iguais. Né? Jesus não veio morrer, mas ele não morre. Agora veio está bem. Vamos ouvir o nosso irmão Alex, que melhor que só para o segundo ponto de ação. E a igreja continua orando, e ouvindo e pedindo a Deus, Senhor, fala conosco. Né, irmão? Senhor, fala conosco. Eu creio que Deus vai falando com a sua igreja em nome de Jesus. E salve os irmãos, com Santa Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Como os orientos do diácono vão dar continuidade ao segundo ponto nesta noite. Eu digo já o salve dos irmãos, dos internautas, com a Santa Paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar abertamente a cada coração nesta noite especial, noite de escola bíblica, onde fala das três pessoas especiais, Pai, Filho e Espírito. E nós vamos ver como é bom estar na casa de Deus e aprender da sua palavra. Né? Hoje passei muito mal, mas através da oração Deus traz milagre. Por isso a minha esposa, vamos orar. E quando oremos ali, a enfermidade vai se embora. Deus curou. E é bom saber que Deus cura através da oração. E aqui, no segundo ponto da nossa lição maravilhosa, nós vamos ver o Pai revelado em Cristo. É especial para cada um de nós saber que nós temos um Pai que se revelou através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, para que nós estivéssemos aqui aprendendo essa palavra maravilhosa. E aqui nos diz no primeiro seu ponto, segundo, o Pai se revela aos humildes. Que Jesus maravilhoso, que se revela aos humildes, aqueles que guardam a palavra, aqueles que guardam o Evangelho de Cristo.
Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelastes aos pequenos. Mateus 11, 25. Ocultaste essas coisas aos sábios, mas revelastes aos pequeninos. Revelaste aqueles que muitas das vezes ninguém dá nada. Revelaste aqueles que muitos têm como pequenos, mas que para Deus é grande espiritualmente. Porque às vezes canta um louvor ali, Deus recebe. Às vezes prega uma palavrinha ali, às vezes só um versículo, mas Deus recebe. Quantas das vezes eu vi crianças de 12, 8 anos pegar um microfone para louvar a Deus, e naquele momento a igreja se encheu do poder do Espírito Santo, porque ali naquela criança Deus batizando com o Espírito Santo, Deus revelando através daquela oração, então daquele louvor direcionado ao trono da graça, ao trono de Deus. Então o leitor é bem claro que Deus se revela aos humildes de coração, aqueles que guardam a palavra, aqueles que guardam o Evangelho. Então ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos pequenos. Ele fala sábios, e além de ser sábios, instruídos. É aquela pessoa que é sábio, instruído, mas que não guarda a palavra. É aquele que diz: eu já sei de tudo. E Jesus diz: você não sabe de nada. Ocultarei aos sábios e mostrarei aos pequenos, aos humildes. Revelarei a eles, aos pequeninos. Os primeiros intitulados sábios de Jerry Thompson são aqueles que detêm inteligência. Você vai ver que começa a falar de inteligência. Aqueles doutorados, aqueles que têm muito inteligência, que são sábios. São aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. E os outros instruídos, Jacksons, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocabulários caracterizam os fariseus e os escribas, que se valorizavam da sua formação privilegiada, mas que padeciam a cegueira espiritual. É muitos que confiam no que Jesus diz nesse texto. Eles se confiam no seu próprio entendimento. Eles se confiam na sua própria palavra, deixando de adorar ao verdadeiro Deus. Porque cada vez que você aprende a Bíblia, você tem que aprender mais. Se você tem uma capacidade de inteligência profunda de crescer espiritualmente, nunca diga: eu já sei de tudo, porque você não sabe de nada. É por isso que Jesus diz: eu ocultarei aos sábios e revelarei aos pequeninos e humildes. Aqueles sábios dizem: eu já sei de tudo. Eu não preciso muitas das vezes ouvir um pregador, um cantor, porque eu já sei. E fica numa posição alta, enquanto que Jesus está olhando lá para aquele que está no banco, aquele humilde, que canta um louvor, e lê uma palavra, e muitas das vezes toca um hino, toca uma flauta, que faz algo para o Senhor dentro do seu próprio coração, subindo ao trono da graça. E aqui é bem claro, fala da cegueira espiritual, que é a pior coisa que tem, é a cegueira espiritual na vida do cristão. A cegueira espiritual, ela traz derrota
Ele faz o homem caminhar com toda a inteligência que ele adquiriu diante da caminhada, mas na reta final ele perece. Porque, em primeiro lugar, tem que estar Cristo, e teremos cada vez mais em nosso coração de ser humilde adiante da palavra de Deus. A humildade, a reverência, ser submisso aos nossos líderes, aos nossos pastores, ser obediente, aprender do Evangelho, aprender da doutrina, aprender da palavra, aprender que o crente deve estar nos cultos de oração, aprender que o crente deve estar no culto de pregação, não priorizar em nossas vidas tal culto A ou culto B. Todo culto é especial, todo culto tem uma importância para cada um de nós, desde a pregação, desde a oração, desde a doutrina, desde a escola bíblica, desde o círculo de oração. Todo culto é especial para nós, é aprendizado. Crente que ora, ele tem vitória. Crente que busca a Deus, ele vence através do Espírito Santo. Você vê que Deus, ele nos deu as ferramentas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Consolador. Aquele que faz morada em nosso viver. E aqui nos diz, como eu falei, dos escribas e fariseus e da cegueira espiritual. Eles estão se apoderando dos privilégios da sabedoria e esquecendo o verdadeiro Criador, criando neles a cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos. Veja, Deus falou através de Jesus, através da sua palavra, que são revelados a nós, à igreja, aos pequenos, aos humildes. Significa que o mistério do reino de Deus não se revela aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Meus amados irmãos, é importante nós saber que nós temos um Deus. Nós temos um Deus que vela pela sua palavra. Provérbio 3:7 nos diz: não sejais sábio ao teu próprio olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Veja, essa palavra direcionada aos escribas e fariseus, eles pendiam sempre para o lado do mal, para o lado da desobediência. Aleluia. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Temei ao Senhor e apartai-te do mal. É isso que o Senhor quer, que ele se apartasse do mal e viesse ao nosso Deus. Aos que se consideram sábios aos seus próprios olhos. Provérbio 3:7. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, gêmeos, aquele que possui humildade das crianças. Amém? O Pai se revela em Cristo. Ele mostra que o homem, a mulher, a igreja tem que ser humilde. Aleluia. E ser humilde é seguir os passos de Jesus. É não se fixar nos próprios entendimentos. Dizer, eu já sei, eu não preciso, eu já sou grande. Não. Deus se revela verdadeiramente aos pequenos. Vamos para o segundo ponto, que as horas se passam. E Deus ainda tem mais a falar conosco. O segundo subtópico vai falar: o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento
do Pai, é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quis se revelar. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele quer se revelar aos pequeninos, aos humildes, aqueles que buscam a sua palavra, aqueles que buscam o seu Evangelho. Essa declaração revela dois princípios importantes. Vamos observar. O Pai é um ser pessoal e relacional. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. É quando pregamos para o Evangelho aí fora e falamos: Jesus é o único caminho que leva você para o céu. Porque no Evangelho de João 14,6 ele fala que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia nos diz que Ele é o único mediador, ou seja, Ele é a única pessoa que pode salvar você que nos assiste nesta noite. E não há salvação a não ser por Jesus. Muitos dizem: se crê não salva, se crê não salva. Não. A Bíblia diz que só existe um Salvador. É como o irmão João falou nesta noite. É aquele que detém todo poder e autoridade. A Bíblia diz: todo poder foi dado a Ele, em cima no céu e embaixo na terra. Tudo está patente aos seus olhos. Ele nos conhece e Ele quer se revelar a cada um de nós. E aqui nos diz, meus amados irmãos, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João 14,6 e 1 Timóteo 2,5. O Filho é intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. O verdadeiro amor Ele provou a cada um de nós ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele diz em sua palavra: a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou pela igreja. Ele deu por mim e por você. Satanás até tentou, por permissão de Deus, Amado Jesus. quando ele transporta Jesus. E ele começa, por permissão de Deus, ele transportou Jesus ao lugar mais alto. E ali ele começa a mostrar tudo. E ele diz: tudo isso te dou, se tu tão somente me adorar. E Jesus, através da palavra, através de Deus, ele diz: afasta de mim, Satanás, porque a palavra de Deus permanece em mim. E quando observamos que Jesus confronta Satanás com a palavra, nós vemos que a palavra de Cristo nos libertou de todo o pecado da escravidão através da cruz do Calvário. Jesus confrontou Satanás através da palavra, tudo dentro da palavra. Glória a Jesus. E o que mais me alegra é quando ali na cruz do Calvário ele vence Satanás, quando ele disse: está consumado. Consumado o quê? A nossa libertação do pecado através do sangue de Jesus Cristo. Deu oportunidade de nós, quando aceitar Ele como Salvador de nossas vidas, nós ter morada no céu. Intermediador Jesus. Glória a Jesus. O caminho Jesus. A porta Jesus. E nós vamos seguir sempre por Ele.
Então o Filho é o único intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Ele diz assim, qualquer meio de salvação que vocês tentarem através da idolatria, através de outros desvios, a não ser por Jesus, é perdição. É perder a salvação, é perder o alvo. A salvação está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então ele se revela como o único mediador entre Deus e os homens. O Filho Supremo do Pai, o único que se revela na sua natureza, vontade e amor. E sem Cristo, qualquer tentativa que o homem fizer de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Errar o alvo, por exemplo, errar o alvo e seguir o caminho da perdição e da condenação eterna. Com Jesus é salvação eterna, sem Jesus é condenação eterna. Vamos para o terceiro ponto. Quem vê o Filho, vê o Pai. É aquele diálogo ali que ele teve através da palavra de João 14, onde ele fala do caminho. Um diálogo, os discípulos teve uma oportunidade tão grande de estar com Jesus. Nós não tivemos essa oportunidade, mas através do sacrifício, através da cruz ali, nós temos essa oportunidade hoje de, quando aceitamos Jesus, estar cada vez mais próximo deles. Então, os discípulos tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, em carne. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, Jesus revela outra verdade sublime. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Vê o Pai verdadeiro, o Pai que se revela aos seus, o Pai sublime, o Pai que está cada vez mais a nos ajudar, a nos fortalecer. Jesus amado, tu és fiel. Meus irmãos, Jesus disse, estou há tanto tempo convosco. Os discípulos tiveram uma oportunidade tão grande de ver os milagres de Jesus. Filipe viu, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus fazendo um milagre. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, o milagre acontecia. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, Aleluia. o poder de Deus é manifesto através da pessoa bendita de Jesus. E Jesus dá uma palavra a Filipe. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. É triste, irmão. É triste. Você está na igreja, você conhecer a palavra, você conhecer os caminhos de Deus, você saber que essa Bíblia é poder de Deus, é um poder de salvação, é um poder de restauração, é um poder de libertação, é um poder de cura. E você distanciar, e você cada vez mais está andando oposto à palavra de Deus. Porque Filipe teve uma oportunidade tremenda de estar aí com Jesus, ver os milagres de Jesus e ainda não saber que Jesus era e é o Salvador. E essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão imagem da sua pessoa, eles tiveram tanta oportunidade. Jesus teve tanto ali. Jesus falou que ele é o caminho. Jesus falou que iria subir, ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus disse em João 14, versículo 16,
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Jesus disse: esse Consolador vai ficar só alguns dias aí. Não. Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu deixarei o Consolador. Eu deixarei aquele que protege. Eu deixarei aquele que está cada vez mais a te proteger. E sem a fé em Cristo, meus amados irmãos, sem a fé verdadeiramente, a fé verdadeiramente genuína no Deus Todo-Poderoso, sem fé é impossível agradar a Deus. O homem tem que ter fé, o homem tem que depositar sua fé em Cristo. O homem tem que saber que ele tem um Deus que salva, que liberta, que leva o homem para o céu. O homem tem que saber que ele tem um Deus que, se ele estiver enfermo, ele ora e Deus pode dar a resposta. Quantas das vezes eu encontro quantos milagres aconteceram na minha vida? Eu chegar enfermo na igreja e dizer: meu Deus, como é que eu vou dirigir o culto hoje? Eu não vou aguentar. E a partir do momento que eu pisava no culto, Jesus curava na hora. E aquilo ali eu ficava: meu Deus, como Deus é grande, como Deus faz milagre. E eu aprendi uma coisa, eu aprendi na minha caminhada, na minha pequena fé, que Deus, Ele cura. Se você tiver fé, uma fé verdadeiramente em Deus, você vem para a igreja, você pode vir firme e chegar aqui e você diz: Senhor, eu quero ser curado. Porque muitas das vezes eu nem falava em ser curado, eu vinha com aquela situação difícil, eu dizia: Jesus, tem misericórdia de mim. E todas as vezes que eu pisava no culto, Jesus curava na hora. E eu dizia: meu Deus, como Deus é grande. E aqui, meus amados irmãos, qual sendo o resplendor da sua glória, a expressão imagem da sua pessoa, Hebreus 1:3, a unidade entre o Pai e o Filho é essencial e inseparável. Eu rogarei, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele quer dizer: eu estou com você todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Quando ele parte, a Bíblia diz que quando Jesus parte, ele disse: eu não vos deixarei só, eu mandarei o Consolador, que ficará contigo. Mas esse Consolador só opera na minha e na tua vida quando nós deixamos o Espírito Santo nos penetrar em nossa vida, em nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer em nossas vidas moradas celestiais. Ele quer mandar nos tronos da graça. Ele quer abrir portas. Ele quer restaurar vidas. Ele quer restaurar pessoas. Ele quer que você amanheça o dia e você diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque estamos em 2026 e até que o Senhor tem nos ajudado. Tem passado por luta, por enfermidade. Quantas lutas nós passamos e quantos milagres o Senhor já fez para que nós chegássemos até aqui. Então, meus amados irmãos, não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são a expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Isso que eu disse a tudo embora, para aquele que me conhece, conhece o Pai. Aquele que está comigo, está com o Pai. E quando ele tem esse diálogo especial com a palavra, com o Evangelho, ele mostra diretamente para aqueles que muitas das vezes estão na igreja e não conhecem o Pai, não conhecem as Escrituras.
mas que quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, eles dizem obrigado, Senhor. Porque eu não conhecia o Pai, hoje eu conheço. Hoje eu sei que se eu aceitar Jesus e andar segundo a sua palavra e segundo os estatutos de Deus, eu vou para o céu. Ele fica alegre em saber que Deus preparou sempre algo especial para cada um de nós. Algo especial para aqueles que servem a Deus. E já finalizando, para cada um de nós nesta noite, uma lição maravilhosa que fala do Pai. Credes em mim, que estou no Pai, e o Pai em mim. Credes em mim, ao menos por causa das minhas obras. Meus irmãos, Jesus falando para Felipe, olha Felipe, creia em mim, creia ao menos por causa das minhas obras. E você vê, se olhar assim, olhar o texto, você vê que muitos que estavam ali, vendo os milagres, mas ao mesmo tempo não crendo. Não crendo no milagre. Você tem que crer que Jesus é o Deus de milagre. Você tem que crer que Jesus é o Deus que faz todas as coisas. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja que ele diz, o Pai, nosso Deus, que está em mim é quem faz as obras. Credes, crê em mim, estou no Pai, o Pai está em mim, credes em mim, ao menos por causa das minhas obras, das mesmas obras. Na verdade, eu digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as farás maior do que esta, porque eu vou para o Pai. E tu, quando pedires em meu nome, eu rogarei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está conosco para sempre. E aquela lição maravilhosa, eles aprenderam na pessoa bendita de Jesus, na pessoa bendita do Evangelho de Cristo, que fortalece a cada um de nós. Então desfrute da presença de Deus, desfrute de Jesus, do seu poder manifesto a todos. Amém? Eu essa oportunidade em Jesus, continue orando por mim, pela minha esposa, e saiba, o melhor de Deus está por vir na minha e na tua vida. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Então eu creio nessa palavra verdadeira. Glória a Jesus. Meus amados, graças a Deus, por palavra. A palavra abençoada já que ouvimos nesta noite, graças a Deus, na escola dominical. Graças a Deus, alimentamos uns outros e assim nós vamos dando glória a Jesus Cristo, irmãos? Coisa boa. Eu observava durante esse ano, palavras dominical, e é tremendo, Jesus Cristo, o poder que ele tinha, do qual já passaram, eu acho interessante porque ele recebeu do Pai o seu poder, a sua glória, para fazer a obra, do discípulo chegar a conquistar tudo isso, alguns dos discípulos de Jesus que tiveram ali o privilégio de estar com Cristo Jesus. E o que eu acho lindo é que Jesus, ele não carecia, irmãos, quando ele ia fazer um milagre, era um poder tão grande que ele recebeu do Pai e que estava sobre ele. Quando você vai ler as Escrituras, a palavra de Deus, o Novo Testamento, onde você vai passando no tempo de Jesus Cristo, você vai ver que os milagres de Jesus Cristo, irmãos, ele não fazia dizendo assim: enfermidade, sai do nome de Deus. Ele não dizia isso. Por quê? Porque o poder já estava nele. Os irmãos, vejam que quando aquela mulher estava 18 anos, porque andava ocupada,
ali era um espírito de enfermidade que estava sobre aquela mulher. O que eu acho lindo é que Jesus, ele orava dizendo: espírito de enfermidade, sai dela. Não carecia usar o nome, né, porque ele já tem o poder, já estava sobre ele. Quando Jesus ia curar o cego, não é, ou o paralítico, Jesus já chegava e dizia: o que é que tu queres que eu faça? Que eu faça, né, porque já estava com o poder sobre ele. Já é diferente dos discípulos e de nós também que estamos com o cego do Senhor. Já nós, crendo, Jesus disse: se tu crê, tu farás até maior a obra do que o que eu faço. Jesus disse: se tu crê, e se tu crê, tu vai fazer. Eu já fiz, e se tu crê, tu vai fazer. Só que nós só podemos realizar crendo em Cristo, mas é necessário nós usar, não é, a ordenança do nome de Jesus. Eu tenho dizido aqui aos irmãos, e digo aos irmãos, toda vez que você for orar por alguém, toda vez que você for orar, que for, sempre creia. É necessário você crer que Deus pode, que Deus faz e que Deus age, né, no meio do seu povo através da obediência de cada um. Mas toda vez que você orar, você tem que orar. Se é por cura, você tem que orar em nome de Jesus Cristo. Enfermidade que ordeio saia. Ou então, algo que você for trabalhar, né, você tem que sempre usar o nome de Jesus. Irmãos, eu vou ser bem rápido. Eu acredito que nós vamos já terminar. Estamos gratos a Deus, mas isso é muito boa, né, irmão? Muito boa. Eu acredito que os irmãos têm lido esta lição e eu vou aqui. Esse aqui um pouquinho do terceiro ponto desta lição, mas eu creio que os irmãos vão acompanhar conosco, assim como nós sempre faremos, né? Eu digo os irmãos que é importante, né? Nós vamos para a leitura dominical e nós vamos assim observando, irmãos, algumas coisas importantes. Já aprendeu? Guarda alguma coisa, então pena de mim, porque não sou um computador, irmão, para guardar tudo. Tenho certeza que algumas palavras que os nossos irmãos passaram aqui nesta noite, refletindo da escola dominical, eu tenho certeza, irmãos, que eu me esqueço de algumas. Mas eu me alegro, irmão, porque o Espírito Santo faz lembrar um bocado. Não é? O Espírito Santo faz nos lembrar de um bocado. Porque se nós ouvimos o Espírito Santo nos lembra. Não é, irmão? Sempre nos lembra daquilo que nós ouvimos. Então, o terceiro ponto desta lição, irmão, que nos fala a pessoa de Deus Pai. A pessoa de Deus Pai. Observa uma coisa aqui. Atributos incomunicáveis do Pai. Esta palavra aqui, os irmãos já entendem que tem algo de Deus aqui que Ele não vai dar para nós. Não vai dizer assim: toma, irmão, nem que eu ore, nem que eu jejue, nem que eu consagre a minha vida, e nem que eu obedeça a Deus, tem algo aqui de Deus que Ele não dá a nós. Porque nós não temos capacidade de nós receber de Deus, mas tem um bocado que Ele compartilha com nós. Não é, irmão? Aí, nós vamos observar aqui, esta palavra que diz assim. Então, tem palavras que algo de Deus aqui que Ele não compartilha com nós. Daí assim, são qualidade exclusiva da divindade, claro. A qualidade exclusiva da divindade não tem que mesmo repassar para nós, porque tem uma coisa séria, né, irmão? É só com Ele, não é? Aí vem, elas pertencem apenas ao Deus Pai, só pertence a Ele, bem como ao Filho e ao Espírito, e não pode ser compartilhada pelo ser humano. O Filho pode, o Espírito pode, mas nós não. Mas não tem Cristo não, irmãos, porque Deus compartilhou aqui algo importante que faz parte de Cristo e Ele também passou para nós. E também a igreja sabe, né, irmão, que aqui tem razão de Deus não compartilhar isso aqui com nós, porque nós estamos no corpo humano, corpo ainda pecador, né, irmão? Temos o Espírito Santo, mas somos humanos, somos frágeis,
pecar, mas também nós somos um ponto que nós temos consciência de nós se humilhar e orar a Deus. Aí ele vem aqui dizendo assim: os principais atributos são autoexistência, porque a existência de Deus ele não pode passar para ninguém. Deus existe por si mesmo, não é, irmãos? Deus existe por si mesmo. Não foi criado, ele existiu por si mesmo. Isso jamais ele ia dar para nós, né, irmãos? De forma nenhuma. Então, observe, si mesmo, aqui nós observamos em sua palavra, não depende de nada para existir. Isso está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, João 5 e 6. Não careceu nada para Deus existir. Aí vem, eternidade. Deus não tem começo nem fim. Deus não tem começo nem fim. Ele é eterno. Não é, irmão? Não está limitado pelo tempo. Jesus não se limita pelo tempo. Não, Senhor, Jesus não. Nós sim, mas Jesus não. Isso é Salmo 90, versículo 1. Isaías 57, versículo 15. Imutabilidade. Deus não muda. Não. Se Deus não muda, por que o homem quer mudar? As coisas que muitas das vezes já está realizada por Deus. Ele é sempre o mesmo. Irmãos, ele é sempre o mesmo. Mas ele não muda e ele é sempre o mesmo. Está lá em Malaquias 3, 6 e aí Tiago, capítulo 17. Onipotência. Deus é todo poderoso e nada pode frustrar seu desígnio. Aquilo que Deus designar na vida de uma pessoa para dar o abençoar, ninguém pode empatar. Aquilo que Ele designar para uma pessoa se abrir espaço para alguém, para algo, não adianta, porque ninguém, se aquele crente confiar a Deus, não tem ninguém que possa ultrapassar se ele confiar a Deus. A vitória tem que chegar. Então, ele é grande, ele é poderoso, ele não se infante com nada. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado e o presente e o futuro. Então, Deus é assim. É diferente do ser humano. Olha, irmão, Deus conhecia o nosso passado, o nosso presente, que é agora, e o futuro da gente amanhã. Então Deus é tremendo quando você olha para a palavra do Senhor. Então Deus já sabe, Deus já conhece tudo. Nós não sabemos, nem nós, nem nós. O que passou, você se viu e você viu o que passou. O presente é o agora. Você está vivendo agora. Até aqui você ainda vai dando uma visualizada. Mas o futuro você não sabe. Eu não sei mais nem daqui o seguinte. Eu não sei, Deus sabe. Então, isto aqui é importante demais. Está no Salmo 139, versículo 1 a 6, Hebreus 4:3. Onipresença. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Aleluia. Isso aqui nós não podemos receber de Deus. Não é, irmão? Nós não podemos receber de Deus. Ah, pessoa, irmão. Se olha o homem, ele com a sua inteligência que Deus deu, ele se esquece que foi Deus que deu, já quer crescer asa. Imagina se Deus desse o poder de você estar aqui e estar em São Paulo agora. E está no Rio agora. E a gente queria ser Deus. Aí tem algo que Deus não dá, a gente já quer pisar por cima da gente. Sendo igual por causa de uma besteira nada. Imagina se o camarada tivesse essa autoridade toda. Então este atributo
portanto, revela que nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Jesus não tem limitação alguma. Ele é eterno. Essas palavras não refletem também nesta noite para a igreja de você ser feliz, de você não ser um crente triste, cabeça baixa. Você deve ser um crente que você tem a alegria de dizer assim: eu tenho um Deus muito grande dentro de mim. Eu tenho um Espírito Santo muito poderoso sobre a minha vida. Aleluia. Ele é imutável e Ele é grande. E eu não vou nem me preocupar, porque o meu Deus, Ele é fiel para me ajudar. Se eu obedecê-lo, o que tiver dele me entregar, Ele vai me entregar. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Ninguém. O agir de Deus é Deus. E por isso, irmãos, que Ele dá quem Ele quer e revela a quem dá lugar a Ele que Ele quer revelar. Por isso que é lindo o trabalhar de Deus quando você lê esta escola dominical. O menor crente que se acha crente na igreja, crente que eu digo assim, se acha nem menor crente, menor assim que a velha assim, eu não sei quase nada, mas você é grande, irmão, porque você aceitou Jesus. Um dia, o Todo-Poderoso e esse Espírito Santo Todo-Poderoso veio dentro de você. Aleluia. Então não tem motivo nenhum crente, irmãos, se achar triste, porque alguém sabe mais ou entende mais. Esse crente tem que dizer: eu não tenho tanta sabedoria, mas tenho o mesmo Jesus que fez o céu e a terra. Não é, irmãos? E é com Ele que nós vamos chegar ao reino de Deus. E tem uma coisa, e é a estes pequeninos, por favor, aqui frisando, que Deus revela e Deus usa eles conforme a liberação da obediência que lhe dá para o Espírito Santo. Irmãos, conforme o menor crente na igreja que se acha pequenininho, mas que ele se abre, se rasga o seu coração para Deus e diz: Pai, me ensine, me ajude, me revela, me usa na terra para a tua glória. Para que alguém veja Cristo em mim, não para a minha glória, mas que ele saiba que o nosso Deus é grande e é poderoso. É através disto, irmão, que Jesus Cristo começa a revelar o seu poder, a sua autoridade. Porque é que às vezes, irmão, tem pessoas que têm tanto estudo, que não é pecado não estudar, é muito importante. Mas às vezes ele se enfia tanto na letra que ele se perde na área espiritual. Não é, irmãos? Ele se perde na área espiritual. Às vezes uma pessoa sabe muita coisa, mas Deus usa tanto, irmão. Tanto na vida aqui na terra espiritual. Eu tenho visto muito isso acontecendo, não é? Muito isto. Eu fico observando, Deus é tão fiel. Deus é tão grande, irmão. Deus quer usar, Deus quer fazer tanta coisa. Você já viu a expressão que eu quero dizer a você? Eu estou aqui só trazendo aqui um relatório mostrando assim, irmãos, como Deus age, como Deus usa, como Deus faz, não é? A hora de Deus agir, de Deus encher do Espírito Santo. Por que é que eu digo aos irmãos que é importante nós estar na casa de Deus? Irmão, você sabe qual é o dia que Deus quer te renovar, encher? E nós nem sabemos a hora e o dia que Deus quer curar nós. Ele queria curar todos os dias. Mas vai que um dia que eu venho à igreja, eu não estou com fé suficiente para ser curado. A palavra às vezes até vem com poder e autoridade, mas ninguém não tive assim a capacidade de abrir espaço para Deus. Mas vai que amanhã eu venha e Jesus Cristo disse: hoje eu estou vendo espaço para eu te curar, espaço para eu te libertar, espaço para eu te avivar espiritualmente. Então Deus é assim, Ele aviva e Ele faz da maneira que Ele quer, baseado com a sua palavra. Então você veja que aqui mostrou Deus. Notou-lhe assim atributos comunicáveis do Pai. Atributo comunicável do Pai, só dele. Aí você vai ver aqui bem rapidinho. São qualidade,
criatura que de alguma forma Deus compartilha com sua criatura. Porque tem algumas, né, irmãos? Aí você vai ver o que é aqui. E eu me adequo isso. Ainda que de maneira limitada. Porque, irmãos, Deus compartilha, mas também, irmãos, Deus não compartilha tudo, não. É de maneira limitada. É como ele diz, tem aqui algo, mas eu tenho inimigo. Tem algo aqui que eu compartilho com você, mas ainda tem limite, porque você tem que dar lugar a Deus para que Ele possa compartilhar com você. Aí você diz, e o que é? Olha como a lição vem mostrando para nós. Reflete-se os aspectos do caráter e da moral de Deus, que pode ser visto em grau menor, muito bem, no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 a 27. Dentre eles destaca-se santidade. Esta aqui já vem da nós, né, irmão? E você vai olhar em algumas passagens que ele diz ser santo, porque eu sou santo. Quer dizer, está liberando para nós, né? Então, aqui ele está liberando santidade. Deus é santo e chama seus filhos a ser santo em toda a maneira de viver. Levítico 19 e 2, Presbítero 1, 15 a 16, está vendo, irmão? Esse atributo aqui da santidade, Jesus compartilha com nós. Aqui Deus compartilha com nós. Outro atributo que ele também compartilha com nós é amar. Ou amor. O amor de Deus, amor em essência. E podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Isso está em Mateus 23, 22, 37 a 39. Primeiro livro, capítulo 1. Então, o amor de Deus também, irmãos, ele também quer que nós compartilhemos com ele, né, irmão? Que nós temos também esse mesmo amor, Jesus quer que a igreja tenha. Até porque tem outra passagem da Bíblia que diz assim como eu vos amei, ou assim como eu vos amo, amai vós também. Então, são algo que Deus compartilha conosco. Devemos orar também pedindo a Deus tudo isso, porque nós temos o direito, porque Deus disse, eu dou a vocês. E aquilo que Deus compartilha com nós, nós temos o direito de orar, pedindo a Deus para Deus compartilhar conosco. Outra é fidelidade. Jesus também quer dar, ele tem fidelidade e quer que você seja fiel também. Está aqui, ó. Deus é sempre fiel. E também somos desafiados a ser fiel. 2 Timóteo 2 e 3, Apocalipse 2 e 10. Esse é outro atributo de Deus. Outro atributo de Deus é bondade. Jesus quer que você seja bom também. Ou que você tenha bondade. Aqui diz assim, ó, bondade é outro atributo que Deus tem e Deus quer que você tenha e você também. Ele dá também para nós, bondade. Deus é bom em todo o tempo. E somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Está vendo? Salmo 100, versículo 5, Gálatas 5 e 2. Está vendo? Tudo isso aqui Jesus Cristo quer compartilhar com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos orar, buscar a Deus, obedecer a Ele, e tudo isso Deus pode nos fazer viver em nós, que Deus deu a nós. Porque aquilo que Deus dá a nós, muitas das coisas, irmão, faz um reflexo para aqueles que estão em nós, que estão ao redor de nós. Não é através da sua palavra. Irmão, eu estou sendo bem rápido aqui, irmãos, meu Jesus. Derradeiro um pouquinho para nós já ir para perto aqui também, em nome do Senhor Jesus nesta noite, mas eu creio que os irmãos vão aí pegando aí. Esses atributos aqui Deus dá, uns Deus não dá porque somos humanos ainda. Mas o que Deus nos dá, e a universidade é para nós ver Jesus, faça a paz no céu. Não é, irmãos? Faz a paz, a gente já disse, não é confiar em Deus.
O 3 final diz assim: os nomes que revela o Pai. Agora é os nomes que revela o Pai. Os nomes de Deus não trata apenas de sua identificação, mas revela sua natureza, obra, virtudes. Salmo 9:10. O nome Elohim, porque Jesus foi chamado de Elohim. Em alguns lugares, Jesus Cristo foi chamado de Elohim. Era conhecido, irmãos? Desta forma, isso está lá em Gênesis capítulo 1. Apesar do plural reafirmar o monoteísmo, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é a pluralidade da Trindade que está em Gênesis 1:26. Ele é Shaddai, né? Shaddai, né? Tem que estudar essas palavras em inglês, porque o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, nos ensinar, né? Shaddai, né? Era o nome que Jesus Cristo também tinha, né, irmãos? Era conhecido também por este nome aqui, Shaddai, né? Pela sua palavra, ele também era conhecido aqui. Revela Deus como o Todo-Poderoso, tá vendo? Era também conhecido Deus. Gênesis também 28, capítulo 13, 35 e 11. Outro nome também que ele era conhecido também, Deus, era Adonai. Adonai. Tá vendo? Era conhecido também naquela época, né? Adonai. Salmo 8, versículo 1. Quando você lê na Bíblia, você vai encontrar essas passagens, porque a escola dominicana é baseada na Bíblia. Por isso que eu amo a escola dominical, né, irmãos? Porque é tudo inspirado, né, pela Espírito Santo. E o grego está em Atos 2, 35, 36, né? É o líquido, né? Mas manifesta sua autoridade como Senhor. Isaías 6 e 1, Filipenses capítulo 2 e 11. O tetragrama pessoal, que é outro nome que tem em inglês, né, irmão? Revelado como eu sou o que sou. Também era dessa forma como ele também enviou um dos servos de Deus, né, irmãos? Quando alguém disser, o que é que vai falar? Eu sou o que sou, o Senhor me enviou, não é? E ele expressou aquela palavra dizendo estas palavras aqui: eu sou o que sou. Aleluia. Está em Êxodo 3, 14, 6 e 13. Enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, né, irmãos? Porque ele é fiel. Salmo 68:4, Malaquias 3:6. Esse nome divino identifica a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder, eternidade, aspecto fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Que coisa tremenda, né, irmãos? Seja grato a Deus em você realmente ter recebido de Deus alguns atributos que Jesus tem nos dado, e tem alguns que Jesus ainda quer dar a nós. É só nós dar lugar a Deus, o Espírito Santo, e Ele com certeza vai fazer no nosso coração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, nós vamos para as perguntinhas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos para as perguntinhas da noite, né, irmãos? Glória seja dada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a primeira perguntinha. Como Deus se identifica no Antigo Testamento? Deus, no
é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, atributos e atos. Amém. Essa mesmo. O que afirma o credor de Atanásio a respeito das três pessoas da Trindade? Conforme o credo de Atanásio, do século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três pessoas são coeternas e co-iguais. Muito bem. 3. O que significa a expressão dita por Jesus: eu sou, eu e o Pai somos um? João 10:30. Significa que o Pai e o Filho compartilham a mesma natureza divina, embora sejam pessoas distintas. Muito bem. Essa mesmo. O que são os atributos incomunicáveis do Pai? Qualidades exclusivas da divindade, autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Amém. 5. O que são os atributos comunicáveis do Pai? Virtudes divinas que Deus compartilha de forma limitada com suas criaturas, como santidade, amor, fidelidade e bondade. Muito bem. Essa mesmo. Graças a Deus, né, irmãos? Que Deus continue abençoando a sua igreja no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, nós vamos louvar a Deus com um hino que é nosso irmão Cadex, para as transmissões, aqueles que podem. O hino de número 5, irmãos, vamos pedir para já ir para o textuário, né, nos agradecendo a Deus. Hino de número 5, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, que nos céu. Abençoa teus servos, que tua obra. Deus, aqueles que estão desempregados, Senhor, as portas de emprego, ajuda teus servos, Senhor, será salvo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Salmo de número, ou seja, hino de número 5. Espiritual de fogo, oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo dar. Desce fogo santo Do céu, vem do céu, sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo dar. Desce fogo santo do céu, vem do céu. Irmãos, graças a Deus, né, por tudo que Deus tem concedido, convidamos a igreja do Senhor Jesus para que nós possamos ler o textuário em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, né? Crendo que se eu não voltar, salvo estaremos aí, estudando o Pai enviou o Filho, não é? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, textuário. Ninguém
conhece o Pai, ninguém conhece o Pai, senão o Filho a quem o Filho o quis revelar. senão o Filho aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus capítulo 11, versículo 27. Assim. Muito bem, graças a Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos Alex, Glórias a Deus. e toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar, agradecendo a Deus, orando para que estamos enfermos. E se Deus não voltar também amanhã, estaremos aqui de volta para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu. Queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem concedido. Pai, abençoando a cada um que ouviu esta escola dominical nesta noite. Pai, que eles estão na igreja, se estão ouvindo pelo canal, Senhor da Glória, que o Espírito Santo possa ter alcançado vidas e vidas, Pai, através da sua palavra, do seu Espírito Santo. Nós te pedimos para a tua bênção em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para a tua igreja, em nome de Jesus.